Eu vou introduzir com uma mensagem desse livro aqui, tá? E depois eu gostaria de convidar a todos para que nós juntos fizéssemos o Pai Nosso. Cadê? Não, deixa aqui. Gente, para renascer na fé. Vi um rastro na areia. O vento passou e as marcas sumiram. Ouvi um pássaro cantar. A noite chegou e nenhum pássaro mais vinha ao meu jardim. Mas tu, Senhor, não há o que te faça desaparecer. Senti revolta pelo meu destino. Gritei e não me deixasse sem ajuda. Em sonhos me enviaste um mensageiro. Me instruíste de tal forma que minha fé na tua sabedoria se renovou. Sei que o tempo do fim é sempre também o tempo de novos recomeços. Assim como cada pôr do sol vem seguido de um alvorecer. A morte é o prelúdio do renascer. Só é imortal o espírito do bem, aquele que é teu filho amado. Acredito em minha alma imortal, acredito em ti. Entrego minha dor à tua medicina, já renasceste em mim a fé. Vamos agora fechando os nossos olhos. Nos envolver nesta luz, neste amparo e nesse auxílio da espiritualidade. Vamos sentir a suavidade da noite, essa luz que brilha do alto, que vai envolvendo todo o nosso ser, para que durante os trabalhos da noite de hoje possamos refletir, conversar e ouvir o que Deus quer nos mostrar. Com amor, muito carinho, convido a todos para que nos envolvamos na prece da noite. Pai nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Não nos deixeis entregue às tentações e livrai-nos do mal. Que assim seja. O tema da minha palestra, como eu falei, né, era o nosso irmão que vinha, então foi tudo um pouco meio que improvisado. Mas é sobre fraternidade. Antes de eu entrar no tema, eu vou colocar para nós as seguintes perguntas. Como a prática da fraternidade pode enriquecer o nosso caminho espiritual? De que maneira podemos expressar fraternidade no nosso cotidiano? Qual é o papel do amor, da compaixão, na construção de uma fraternidade verdadeira? Como o exemplo de Jesus inspira a prática da fraternidade em nossas vidas? Alguém gostaria de dar um exemplo? O que é fraternidade para nós? Colaborando com o povo, principalmente com a família, tem que observar o perfeito e liberar todo o carro. Colaborar. Alguém mais? Aí, alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Bel? Quem? Oi, Vera. Ouvir é muito importante. Verdade. Alguém mais? Então, gente, é tudo isso e muito mais. Eu acho que a gente tem o melhor exemplo fraterno que é Jesus. O Consolador que trouxe
todas as palavras, ensinamentos, exemplos de que é ser fraternos. Eu vou usar o exemplo da nossa casa, Fraternidade de Maria, onde nós temos fraternalmente os nossos mentores e amigos espirituais trabalhando conosco. Nós temos a bênção de receber ensinamentos que muitas casas não têm. A Fraternidade de Maria hoje é um ponto grandioso de luz, é um pronto-socorro espiritual, que trabalha todos os dias, não só nos nossos dias de trabalho. Então hoje eu vou usar o exemplo da Fraternidade de Maria para que a gente entenda o que é ser fraternal, que é a compaixão, que é o amor, que é abrir mão, como muitos abrem da sua vida pessoal para trazer uma palavra, que é sentir a presença dos nossos mentores, amigos espirituais aqui, por mais que eles nos falem palavras duras, mas eles falam para a gente pelo amor que eles têm por nós. A Fraternidade de Maria tem uma missão lindíssima, além dessa que a gente vê aqui, do abraço quando nós chegamos, do passe que é doado com amor, do carinho que cada um de nós recebe um do outro. A gente já está sendo fraternal. Nós já estamos dividindo o amor. Olha que bênção. Nós já estamos dividindo o amor quando a gente já entra aqui. Que é o que a Vera falou, que vocês falaram. Que às vezes a gente não tem isso na rua. Às vezes a gente esquece o que é ser fraternal. Porque estamos correndo, porque temos dificuldade, porque não temos dinheiro, porque tem um enfermo na nossa família. Enfim, por N motivos, a gente acaba tendo a dificuldade de ser fraternal no nosso dia a dia. Aqui, nesse socorro espiritual que a gente recebe, a maioria de nós, mais antigos até, já viram, sentiram, foram acolhidos, foram abraçados, muitas vezes fraternalmente, quando tinha uma dor, um desespero, uma dificuldade, e mesmo uma alegria pelos nossos amigos espirituais da casa. Nós hoje temos uma casa com essas paredes, com esses móveis, tudo feito com fraterno amor, para que cada um de nós chegássemos aqui e sentíssemos acolhidos. Tudo é pensado para o melhor de cada um de nós, para que cada um de nós sinta esse amor e essa preocupação da espiritualidade. Como eu falei, Jesus, ele é o maior exemplo que nós podemos seguir. Sem o despertar em Jesus, a gente não conseguiria ser fraterno. Porque poderíamos deixar que o egoísmo, a vaidade, o orgulho, a inveja, a maledicência tomassem conta dos nossos corações. Ser fraterno é esquecer as ofensas, é perdoar o próximo, é amar incondicionalmente. Sei que a gente vai falar que é muito difícil, porque eu tenho o meu problema, ele tem o dele, cada um de nós tem. Jesus teve todos os problemas do mundo, segundo conta a história. Mas ele ensinava, ele mostrava, ele demonstrava, ele curava a qualquer um que batesse a sua porta. Se nós pararmos para pensar, é o que a gente faz hoje, quando entra aqui por essa porta. É por cada abraço que a gente recebe, a gente está buscando uma cura espiritual. A gente está buscando uma renovação dos nossos atos. Cada palavra que a gente ouve nessa casa, ela cala no nosso coração e nos faz refletir. O que podemos fazer para sermos melhores? O quanto podemos caminhar para crescermos espiritualmente? Porque não é só crescer materialmente. Materialmente ajuda muito, mas se a gente não tiver crescimento espiritual, se a gente não se reformar intimamente,
E se a gente não buscar esse conforto em Jesus, esse despertar em Jesus, a gente vai continuar somente parado, estagnado no tempo, sem compreender o verdadeiro significado de sermos fraternos. Primeiramente, conosco. Se nós não formos fraternos conosco, nós não conseguiremos ser com o nosso próximo. Então, tudo isso, falar de fraternidade hoje, eu escolhi falar da nossa casa, porque, para mim, é um exemplo muito grande de fraternidade. Nós, os mais antigos da casa, nós já vivenciamos algumas situações bem complicadas, né, Isabel? Thaís, Maria, Isilda, bem complicadas. Mas a gente está aqui. E nós costumamos falar que isso é o despertar em Jesus. Porque ele faz com que a gente enxergue, não um momento difícil somente, mas as suas palavras contidas de amar, de compreensão e de perdão. Porque receber ofensas, todos nós recebemos. Receber e sentir o que o outro deseja para nós, também somos capazes de sentir e de perceber. Mas o quanto nós, enquanto ser, já percebemos o quanto Jesus nos ama. O quanto o fraterno amor dele nos envolve diariamente. E para isso, muitas vezes, nós nos esquecemos dele. Quantas vezes nós esquecemos de Jesus? Quantas vezes nós esquecemos de orar, de pedir proteção, de pedir o amparo? Mas ele está sempre ali. Sempre. E não importa em que momento, em que situação, ele sempre acolhe as nossas súplicas, as nossas preces, os nossos desejos. Fraternidade é isso, é amar. Eu tenho vários exemplos aqui de situações que falam exatamente disso, né? Sobre o que é ser fraternal. Fala que a doutrina espírita também explica, né? O qual sentido existe na espiritualidade sobre esse despertar. Despertar em Jesus é praticar, em nossa jornada enriquecedora e transformadora, a palavra, o ensinamento e a vontade com Jesus. E ele mostra para a gente algumas formas de aplicar no nosso dia a dia essa forma de ser fraternal, de ser amoroso e dos ensinamentos de Jesus. Tratar os outros com amor, compreensão e compaixão, segundo o exemplo de Jesus. Encontrar oportunidades de servir aos outros com desinteresse e amor, seja pequeno gesto ou em ações mais significativas. Reconhecer a interconexão entre as pessoas e tratar todos com respeito e fraternidade, independentemente das diferenças. Praticar o acolhimento e o perdão, como parte da fraternidade e do crescimento espiritual. Viver com simplicidade e solidariedade. Buscar uma vida que valorize a solidariedade e a simplicidade, contribuindo para o bem-estar dos outros. Dedicar tempo para reflexão espiritual e meditação, buscando conexão com valores, com amor e a fraternidade. Básico, simples, né? São coisas que nós poderíamos fazer diariamente. Mas muitas vezes nós não temos nem tempo, nem paciência, nem boa vontade. E muitos de nós têm situações na sua vida pessoal que acaba passando até desapercebido essas situações no nosso dia a dia. Fraternidade é amar, gente. Eu vou repetir de novo. Fraternidade é amar.
é amar. Porque quando a gente ama, como ele fala aqui, a gente compreende. E quando a gente compreende, a gente esquece ofensas. E quando a gente esquece essas ofensas, a gente perdoa. E quando a gente perdoa, a gente volta ao início de tudo, ao amor. Jesus perdoou seus algozes. Quem somos nós para não perdoar os nossos? Com tantos pecados que nós temos. Com tantas situações adversas que nós carregamos, reencarnações afora. Jesus é o exemplo que nós todos devemos seguir. Quando a gente fez o Pai Nosso hoje aqui em sintonia, era para que nós todos pudéssemos nos imantar, como disse a Esmeralda, neste amor. Porque era uma única voz, clamando ao Senhor, ao Pai, que pudesse nos socorrer. Porque o Pai Nosso nada mais é que a mensagem mais fraterna que nós temos aqui na Terra. Porque ela engloba todos os ensinamentos de Jesus. Então, a gente precisa sim pensar nisso, de como podemos ser mais fraternos lá fora. Esquecer um pouquinho dessas dificuldades que nós temos no nosso cotidiano e sermos fraternos com o outro, com o próximo. A gente não precisa só da lei da vantagem do Gerson lá fora para a gente viver bem. A gente precisa viver bem com amor. Com tudo isso aqui que nós ouvimos agora há pouco. Com esses sentimentos todos que unificam o homem num único caminho, que é a paz. Porque quando a gente ama, a gente não tem tempo para guerrear. Quando a gente ama, a gente não tem tempo para ver a vida do vizinho, do outro. Acho que a Simone fez um vídeo, né, falando da inveja, né, do outro olhando o carro do outro, né, esquecendo de olhar para si próprio. E ela ainda fez uma brincadeira dizendo, cuidado, você pode voltar aí com um carro sem ar-condicionado e uma baranga velha, vamos falar assim, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque a gente não volta na próxima reencarnação, não digo piores do que hoje, mas uma situação mais complicada. A gente tem um irmão, faz sempre que ele não vem aqui fazer palestra, o Rubens, ele costumava falar muito, né, nas palestras dele, para a gente tomar cuidado, para a gente não nascer lá naqueles países onde os irmãos hoje africanos, né, para esses lugares assim, onde a fome é extrema, onde se briga para comer um pedaço de raiz velha. A gente pode usar isso como exemplo do carro. Então a gente não sabe o que cada um fez para nascer numa situação como essa. Pode ser missão, mas também pode ser expiação. A gente não sabe, mas é um bom exemplo para a gente dar. Porque nós temos agora, nesse momento, tempo ainda, mesmo que curto para alguns de nós, talvez, para sermos fraternos ainda. Para envolver o outro no amor. A gente não precisa que o outro nos envolva no amor. Nós podemos envolver o outro no amor. Façam como essa casa, que acolhe qualquer um que entrar em qualquer momento, em qualquer situação, e não olha a vestimenta, não olha a cor do cabelo, não olha a sua altura, nem a cor de sua pele. Olha o irmão que entra pela porta, que vem buscar a Jesus, que vem buscar esse despertar do seu coração. É isso que a gente tem que olhar. Quando a gente está aqui, a gente não olha o que o outro tem. A gente não está olhando se ele tem um carro zero lá na porta. A gente está vendo alguém que, como nós, vem em busca de uma palavra de consolo. Vem em busca de amor, de carinho e de se sentir acolhido. Nós não devemos ter medo de sermos fraternos. Se nós tivermos medo de sermos fraternos, nós estamos nos acovardando diante da vida. E a vida não quer que a gente se acovarde. Ela quer que a gente viva intensamente com amor. Acolhendo e abraçando
a nossa família, aquele que está do nosso lado, aquele que nos procura, como a Vera falou, para falar e para ser escutado. Aquele que muitas vezes só quer pôr a cabeça no colo de um pai, de uma mãe, e se sente carinhado. Ele não quer nada, ele não quer reprimenda, ele não quer nada, ele quer um carinho, um afago. Aquele que traz no seu dia a dia uma deficiência física, que muitas vezes, muitos de nós nem chega perto, porque tem medo. Antigamente a gente tinha medo de pegar a doença do outro, né? Hoje a gente vê uma pessoa cega atravessando a rua, a gente não é capaz, não estou dizendo generalizando, estou dizendo de uma forma abstrata, não é capaz de ajudar o outro a atravessar a rua. Aquele que batia a porta de Jesus, a qualquer horário, a qualquer momento, ele abraçava, ele recebia, ele dividia o pão. Ele fez multiplicar os pães. Nós também podemos fazer multiplicar o amor que nós temos em nossos corações. E este amor, sendo multiplicado, nunca nos faltará. Porque nós estamos dividindo o pão da vida com aquele irmão que está ao nosso lado. Nós estamos dividindo as oportunidades de aprendizado. Quem mais aprende, somos nós. Quem mais recebe, somos nós. Vamos parar, refletir, cada um de nós. Quando a gente estiver na nossa casa, com a cabeça deitada no travesseiro, com a serenidade, né, daquele momento que a gente quer deitar, dormir, descansar o corpo físico, pensemos nisso. Qual é o amor que eu tenho hoje? O quanto esse despertar em Jesus está sendo transformador na minha vida? O quanto esse despertar pode transformar a minha vida? E cada um de nós vai encontrar respostas e vamos nos surpreender, tenho certeza. Porque hoje somos outras pessoas do que fomos ontem. Digo para vocês e afirmo, muitos melhores, muito melhor. Porque nós estamos em evolução, nós não estamos estagnados no tempo. Nós usamos Jesus como a nossa engrenagem lá, que a gente quer lá no fim, a gente olha para ele e quer seguir em frente. Porque a gente sabe que ele é o exemplo que a gente tem que seguir. Nós sabemos hoje que cada palavra que nós recebemos de nossa mentora é para o nosso bem. Porque ela nos ama como filhos dela. E somos espiritualmente seus filhos. Por isso que ela vem aqui e conversa conosco. Por isso que essa casa se chama Fraternidade de Maria. Porque a Fraternidade de Maria é o amor unificado de Jesus. É o amor que acolhe. É o amor que faz a Simone chegar do trabalho dela e fazer os vídeos e postar para nós. É este amor que faz com que essa casa continue sólida e firme. Esse amor que faz com que cada um de nós esteja aqui hoje. Porque a gente, além de ouvir a palavra, os ensinamentos, a gente fraternalmente está sendo amado pela espiritualidade acolhedora que está aqui agora, ó, ao lado de cada um de nós, nos abençoando, nos protegendo e nos envolvendo de muita luz. É isso que a gente tem que ter no nosso coração. Essa fraternidade que vai ser sempre acolhedora na vida de cada um de nós. E aí, gente, tem uma mensagem muito bonita que fala o seguinte: na senda do despertar espiritual, a fraternidade é luz que ilumina o caminho do coração. Como filhos do mesmo Pai Criador, somos irmãos e irmãs unidos na lei do amor. A porquice, né? Enchendo o dedo na boca. Jesus, o mestre do amor e da compaixão, ensinou-nos que no serviço ao próximo e no amor fraterno, encontramos a essência da verdadeira espiritualidade. A fraternidade não conhece fronteiras, pois é o laço que une todos os seres da grande família
espiritual. Que cada gesto de amor, cada ato de serviço, cada pensamento de compaixão sejam expressões da fraternidade que habita em nós. Despertar para a fraternidade é abrir o coração para a compreensão e o amor universal. Na prática da fraternidade, encontramos a paz interior e contribuímos para a harmonia do mundo. Como disse o Espírito de Emmanuel, a caridade é o amor em ação. Que o amor fraterno seja a nossa força e a nossa luz na nossa jornada espiritual. Que possamos cultivar a fraternidade em nossos corações e em nossas ações. Que o amor e a compaixão sejam guias em nosso caminho espiritual. Essa é a mensagem da noite, falando mais uma vez do amor fraterno, do amor de Jesus. E dos exemplos que nós temos aí para seguir em frente, sem medo de doar, que nós temos em abundância, e amar. Que não tenhamos vergonha de seguir a Jesus, porque Ele é a unificação de todo amor que existe universalmente. Que possamos pegar esse amor que hoje a gente ouviu aqui, em poucas palavras, que a gente possa multiplicá-lo em atitudes benéficas, não só para com o outro, mas para conosco. Que nós saibamos fazer deste amor um prato divino de esperança, de luz e de bondade, porque esse prato é o prato da luz que Jesus manda para a gente, é o prato que mata a fome, é o prato que sacia a desesperança. O amor é o antídoto para tudo em nossas vidas, porque ele, na verdade, nada mais é que o Consolador prometido para cada um de nós. Vamos para as nossas vibrações da noite de hoje, envolvidos de muito amor e de muita luz, para que o Divino Mestre Senhor possa estar sempre presente nos nossos corações. Aqueles que se sentirem confortáveis, quiserem fechar os olhos, vamos mentalizar sempre uma luz muito intensa, uma luz acolhedora que vai nos envolvendo serenamente. Que possamos sentir fraternalmente o abraço da espiritualidade. Que o amor de Jesus conduza agora os nossos pensamentos para todos esses locais, pessoas, para que possamos doar todo este amor em bondade fraterna. Vibremos pela paz do mundo, pelo amparo e auxílio aos necessitados, pelos governantes de todo o universo, por cada criança, jovem, cada irmão que está renascendo com a sua tarefa definida. Que possamos continuar fraternalmente envolvendo agora os asilos, hospícios, lares acolhedores, orfanatos, creches. Vamos envolver as escolas, os professores, os hospitais, os enfermos. Cada profissional destas áreas seja envolvido de muita luz. Que o amor possa envolver também a nossa caixinha de vibrações, seus nomes lá constantes. Que estes nossos irmãos sejam envolvidos e recebam do alto toda a luz. Que nossa casa seja envolvida de muito amor. Que os nossos mentores e amigos espirituais recebam de nós esse jato de amor.
Que os nossos lares sejam envolvidos de muita luz. Que cada familiar, cada ente querido que lá se encontra, receba da espiritualidade este amor que estamos enviando. E que possamos agradecer a espiritualidade por estarmos aqui, recebendo a fraternidade, o amor de Jesus em nossos corações, para que possamos, assim, retornar aos nossos lares, envolvidos nesta paz e nesta bondade infinita do Pai. Que assim seja, graças a Deus.